Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Levítico e vamos estar falando a respeito do capítulo 13, que trata dos procedimentos que os sacerdotes utilizavam a respeito da lepra. Sabemos que ser sacerdote era ser honrado pelo Senhor para aquele serviço e era um grande privilégio em servir no tabernáculo, mas que também, em contrapartida, havia responsabilidades e grandes exigências. E nesse capítulo vemos que, além da liturgia, além de zelar pelo culto ao Senhor, eles tinham também a função de inspecionar a saúde dos israelitas, e aqui nesse texto, a respeito das doenças infecciosas da pele e também do mofo em alguns objetos. E para tanto, eles precisavam de medidas para evitar que todo o povo se contaminasse. A lepra, nós sabemos que ela era uma das doenças mais temidas da antiguidade. E hoje a gente sabe que existe o tratamento eficaz que cura a lepra, não há mais necessidade de isolamento, mas mesmo assim continua ainda sendo uma doença que continua assustando. Ali vemos que os israelitas, no deserto, eles não contavam com médicos. Por isso Deus encarrega os sacerdotes de fazer a análise clínica dos casos suspeitos, e aqui vemos um protocolo minucioso para diagnosticar a doença. Qualquer caso suspeito era encaminhado ao sacerdote para examinar, e com o diagnóstico ele declarava o homem limpo ou impuro. Vemos que a função do sacerdote nesse caso era mais de prevenir a transmissão do que curar, pois não havia medicamento específico e, como não havia tratamento, a esperança de cura era só por milagre operado por Deus. No Novo Testamento nós vemos que a esperança chegou. O nosso Senhor Jesus Cristo, nos dias do seu ministério, ele curou muitos leprosos como sinal da sua divindade. Só em Lucas, no capítulo 17, informa que foram 10 leprosos curados de uma só vez. Nesse capítulo 13 de Levítico, do versículo 1 até o versículo 17, aborda recomendações gerais ao examinar o enfermo com lepra ou com outra doença crônica de pele. A não ser um caso grave que fosse constatado, observamos que não era um diagnóstico apressado. Mesmo a pessoa apresentando sinais da doença, havia primeiro um isolamento por 7 dias, para depois então uma nova avaliação, para ver se o caso se agravou, e então era determinado mais 7 dias. Então só após os 14 dias era determinado ali o diagnóstico. Vemos que os sintomas podiam enganar, tanto podiam evoluir para um estado mais grave, como também regredir para uma situação de menor gravidade. E nesse caso não era reconhecido como lepra, e nem a pessoa também era considerada impura. Isso mostra que não devemos nos precipitar em julgar as pessoas sem as devidas provas necessárias. Quando nós chegamos do versículo 18 até o versículo 23, trata aí de casos de úlceras ou furúnculos na pele que sarou, mas que a doença depois retornava de forma mais grave. Então era encaminhado ao sacerdote, que na avaliação poderia determinar um isolamento por 7 dias, e se a doença evoluísse, a pessoa era considerada impura, conforme diz o versículo 20. E aqui nós aprendemos uma lição, é que o homem deve cuidar para que após cair numa fraqueza, ele deve buscar a recuperação diante de Deus. E após estar sarado, ele deve tomar todos os cuidados para não ceder novamente às tentações e aí o pecado se agravar de tal forma que não terá mais condição de estar no lugar sagrado. Quando chegamos nos versículos 24 até o versículo 28, apresenta casos de queimaduras causadas pelo fogo, em que a avaliação era também semelhante aos casos de úlcera na pele. E era analisado dependendo da profundidade da ferida. A pessoa seria declarada ali como impura. Aqui também nós temos o aprendizado, que é o cuidado que o crente deve ter com as brasas da tentação.
em Provérbios, no capítulo 6, versículo 27 e 28, traz uma séria advertência quando diz: porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasa, sem que se queime os seus pés? E aí nós vemos o cuidado que devemos ter. E há uma frase popular que diz que quem brinca com fogo pode se queimar. E muitas vezes a queimadura ela causa na alma uma ferida exposta que pode levar o homem ao distanciamento de Deus. Nos versículos 29 ao 37, trata de doenças de pele no couro cabeludo e também no queixo. O exame clínico também aí é parecido e tem dois fatores que são relevantes. Um era a profundidade da ferida e o outro era a medida que a doença se espalhava na região afetada. Aqui também nós tiramos lição e os cuidados que devemos ter com a nossa mente para não sermos afetados de tal forma que fique com a consciência cauterizada e exposta aos males perniciosos que se propagam nos dias atuais. Possamos estar com o capacete da salvação, sempre lutando pela fé em Cristo Jesus. Agora, nos versículos 45 e 46, vai falar da triste realidade em que o leproso era submetido. Se fosse confirmada a doença, a pessoa era imediatamente isolada da comunidade para evitar a transmissão da doença e tinha que cumprir alguns critérios também, algumas regras. Tinha que vestir roupas rasgadas, andar com a cabeça descoberta, ou seja, com os cabelos despenteados, cobrir o rosto da boca para baixo, ou seja, deveria ter uma espécie de uma máscara que tapasse a região da boca da pessoa e devia também pronunciar que ele era impuro quando alguém se aproximasse. Vejamos aí a amarga aflição que o leproso era submetido. Ele ficava privado também de alguns direitos e suas atividades normais. Ele era, de uma certa forma, arrancado também da convivência de familiares e amigos. E aqui vale ressaltar que quem já passou, ou conhece alguém que passou pela experiência de passar dias em isolamento, afastado do convívio das demais pessoas, sabe o sofrimento que é viver isolado. E assim, nós podemos ver também o quanto sofre uma alma que está afastada, isolada da comunhão com Deus. E um outro problema muito sério que o leproso também enfrentava é que ele não podia ir ao santuário, não podia se aproximar do lugar de adoração. A única coisa que lhe restava era clamar a Deus no seu isolamento, com humildade, e esperar na misericórdia do Senhor. Que coisa triste. Vejamos também que ele se declarava imundo, e assim é o homem, imundo pelos seus pecados e também merecedor de estar excluído, afastado para sempre da comunhão com Deus. Pois Romanos, quando Paulo escreveu no capítulo 3, e o versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas uma coisa importante para nós, o versículo 24 mostra que pela fé em Jesus, o homem é justificado gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Falando ainda da lepra, nós temos no Velho Testamento alguns exemplos de pessoas que foram acometidas por lepra como uma punição vinda diretamente de Deus por pecados particulares. Podemos citar o caso de Miriam, o de Geazi e também do rei Uzias. Por esses e outros exemplos, vemos que a lepra ela é uma representação da corrupção e também da impureza moral dos homens pelo pecado, que é a lepra da alma, que contamina o homem e torna o homem impuro, torna o homem também sem condição de aproximar-se das coisas santas, das coisas de Deus e da comunhão com Deus. Por fim, nós podemos ver o grande amor de Deus. O sacerdote, ele somente podia apenas anunciar que o homem estava leproso.
ele não tinha a cura. Mas Cristo pode curar o leproso, ele pode remover o pecado da vida do homem. Em Mateus capítulo 8, versículos 2 e 3, o leproso diz da seguinte maneira, ele diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E a Bíblia diz que Jesus o tocou dizendo, quero ser limpo. E o leproso foi purificado. Mas alguém de repente pode dizer, se Jesus pode curar o homem fisicamente, então o crente não pode morrer tendo como causa alguma enfermidade. Mas aí é importante entender, as curas operadas pelo Senhor são sinais da sua grandeza e do seu poder. Mas a principal obra é a salvação da alma e a restauração do homem à comunhão com Deus. Jesus, sim, pode curar o homem de doenças físicas, mas pode ocorrer de o crente morrer, tendo como causa qualquer enfermidade, mas nesse caso, o principal é a sua alma. O Senhor Jesus o declara limpo, ou seja, o Senhor declara o crente justificado, para que o homem possa entrar no maior santuário já preparado para os salvos, que são as mansões celestiais. Lá só entrarão justificados por ele, os que estiverem em comunhão com ele. Pois ele diz, em João, no capítulo de número 14, ele diz, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida e que Deus abençoe.